Vamos lá para a atividade da quinta-feira, do dia 21/5, do roteiro 7. Então, hoje, após a criança já ter assistido, né, e aquelas passos que a gente já sabe como faz, a atividade de leitura de hoje, da quinta-feira, é a seguinte. Após a criança também ter realizado leitura de mais algumas páginas do livro que ela tá lendo desde segunda-feira, né? Hoje estamos na quinta-feira. Ela vai escrever com detalhes em pelo menos um parágrafo como é o personagem principal e fazer uma ilustração. É isso que ela vai fazer hoje na proposta da atividade de leitura. Após ela realizar a atividade de leitura e escrever esse parágrafo, né, falando um pouco sobre o personagem principal e fazendo a ilustração, ela vai fazer a atividade, a continuação, né, da atividade de português lá do nosso livro do Ler e Escrever, tá? Então, vamos lá na continuação das atividades do Ler e Escrever, sobre fábulas, lá na página 186 e 187. A criança vai fazer a atividade 2D, tá bom? Então, vamos lá na página 186 e 187, que é essa aqui. Essa aqui é a página 186. Com a ajuda de um adulto, né? A criança vai ler aqui a atividade e vai responder. E essa é a página 187. Então, a orientação é a seguinte. Leia novamente as duas fábulas presentes nas páginas 184 e 188, que foi a fábula que ela leu ontem, né? No roteiro da quarta-feira. Em seguida, converse com o adulto e preencha a tabela do exercício B, página 186. Ler e responder, atividade 3. Responder as questões A e B na página 186 e C e D da atividade 3 na página 187, que são essas aqui. Então, com a ajuda de um adulto, ela vai ler, né, essas atividades e responder aqui, a tabela. B. As personagens são as mesmas? Cite todas elas e descreva o papel de cada uma nas duas histórias, organizando essas informações na tabela abaixo. E aí ela vem aqui, ó, personagem 1, personagem 2, e como são e o que fazem na história. E aí ela vai, com a ajuda de um adulto, preencher aqui a tabela e as informações no lugar correto. 3. Considerando as informações da tabela, que foi o que ela respondeu acima, as personagens que se repetem nas duas fábulas têm as mesmas características das duas histórias? Nas duas histórias, comente. Então, a criança vai analisar o que ela leu, vai analisar as considerações que ela fez na tabela acima e vai responder aqui a A e a B também. Comparando as fábulas escritas em prosa e verso, podemos dizer que a moral é a mesma? Comente. Relembrando já também o que a gente estudou na semana passada, o que é a moral da história, fizemos a pesquisa no dicionário. A criança vai identificar aqui nesse contexto, comparando essas fábulas, se podemos dizer ou não se a moral é a mesma, tá bom? Então, essa aqui é a atividade de português. Finalizando a de português, nós seguimos para a atividade de matemática, que também é aqui no livro, agora o livro do EMAI. A criança vai fazer o seguinte, vai lá no nosso livro do EMAI, vai fazer a página 24, atividade 4.3. E se ela tiver alguma dúvida, essa aqui é a atividade 4.3, né, da quinta-feira, do nosso livro de matemática. Leia com atenção e resolva cada uma. Depois, compare os procedimentos e as respostas com de um colega, que não é o que vai acontecer.
Então, essas atividades no coletivo, a criança vai fazer individualmente, e quando nós retornarmos presencialmente, nós vamos compartilhar essas atividades, tá bom? Aí a criança respondendo aqui a 4.3, atividade 4.3, esse dia está encerrado, tá bom? E aí, por hoje é só.